Olá, eu sou o André e este é o Histórias de Cura. Eu sempre digo para as pessoas que em uma única sessão de Theta Healing a gente consegue fazer bastante mudança, mas eu gosto sempre de proporcionar no mínimo 3 para cada cliente que atenda. Eu acho que aí a gente tem uma certa... a gente se aprofunda um pouco mais nas questões que vão surgindo e não necessariamente precisam ser todas as semanas, né? Mas um prazo de 15 em 15 dias é bem justo aí o intervalo. E durante este intervalo, né, e nessa quantidade de sessões, nós conseguimos fazer um trabalho muito bacana com Gisele. Ela chegou com algumas questões sobre autoafirmação, sobre responsabilidade, né? Sempre que as coisas começam a funcionar para ela, ela dá um jeito de se auto-sabotar e termina, encerra determinado ciclo que poderia ser muito mais próspero caso ela continuasse, investisse naquela ação. E nessa última sessão que nós fizemos foi bem interessante porque eu vi assim ao lado dela um senhor com as mãos em seu ombro e com uma aparência assim de que ele iria nos ajudar durante aquele processo. E então nós continuamos, né? Fomos fazendo a sessão e esse senhor colocou as mãos em cima da cabeça dela, assim aqui, como se estivesse segurando ela para cá, guiou assim o rosto dela para um lado, guiou o rosto dela para o outro e foi mostrada a visão assim de muitas pessoas à frente dela. Todas essas pessoas meio perdidas, sem saber o que fazer, buscando por um direcionamento ou um caminho, sem ter a menor noção de como fariam isso e de que ela seria este canal para essas pessoas. Então esse senhor pede para que ela veja tudo isso acontecendo e que ela tenha certeza de que ela não faz parte dessa, como a gente pode dizer assim, dessas pessoas que se sentem perdidas. Ela vai ser uma guia para essas pessoas. Então que ela deveria permitir que todo esse medo que ela tem de estar naquele meio, de fazer parte daquele grupo fosse colocado de lado, porque não é missão dela neste plano fazer parte deste grupo e sim guiar este grupo para que saiam dessa situação. E nós fizemos algumas mudanças, foram sendo mudadas alguns aspectos, né, algumas linhas de pensamento. E logo que a gente estava terminando a sessão, ela falou assim para mim: eu posso te pedir uma coisa? Eu falei: claro. Eu sinto uma pressão do meu lado direito, assim, aqui perto da minha cabeça. Você pode dar uma olhada para mim sobre o que é isso? Eu falei: ok. Você permite que o Criador faça uma leitura intuitiva em você, para que a gente possa localizar a razão desse desconforto? Ela: claro. Então eu pedi para que o Criador pudesse, né, me guiar dentro dessa leitura intuitiva. E eu vi algo como se fosse como se fosse um furo de um saca-rolha, assim, aqui neste pedaço assim, da cabeça da Gisele. E eu fiquei meio confuso, assim, porque me veio uma sensação de trepanação. E eu perguntei para ela, né, que como ela é enfermeira, se ela poderia me dizer se aquele espaço onde ela sentia dor seria correto dizer que seria uma trepanação? Não, e ela disse que sim, que seria sim. Então o Criador me mostra ela em outros processos de encarnação, tendo a conexão com este mundo espiritual sendo interrompida através de uma trepanação. De que ela tinha esse contato muito grande com a espiritualidade e que ela era taxada de louca, né? Ela era taxada de ela não fazer parte daquele grupo de pessoas da época, e então fizeram algo para que ela pudesse ser ajudada naquele momento. E assim, eu até pedi para ela um perdão pela expressão, mas ela parecia, depois de ter sido, né, submetida a este processo,
dela realmente ter terminado esse ciclo espiritual dela, porque ela virou um vegetal. Ela começou, mexeram no cérebro dela e ela desligou. E ela falou assim, olha que coisa interessante, porque eu sempre falo isso para as pessoas, que quando eu estou em um estado vegetativo, no qual eu não me movimento, no qual eu não tenho responsabilidades, por assim dizer, eu me sinto numa zona de conforto. Para mim, aquilo é o certo. E então nós fizemos a mudança dessa crença, né, de que este não é o estado natural dela. O estado natural dela é o de movimento, é o de conexão com a espiritualidade, é continuar o trabalho dela como uma médium no centro que ela tem, que ela administra. E ela falou assim, olha que interessante, a pressão que eu sentia na minha cabeça diminuiu em torno de uns 95%. E ao terminar esta sessão, ela disse, olha, eu estou com um sentimento de que parece que eu renasci, que eu estou pronta para continuar, que eu posso me movimentar. E então, nós continuamos ainda neste processo. Eu acredito que daqui uns 15, 20 dias a gente volte a se ver. E se tiver novidades, você pode ter certeza que eu estarei aqui compartilhando com você. Que o Criador te abençoe, esteja bem e em paz.